E meu nome é Rubens e hoje eu vou falar sobre os 3 primeiros jogos da franquia Devil May Cry. Eu vou resumir um pouco a lore dos 3 jogos e vou falar a minha experiência quanto jogador. No primeiro jogo nós acompanhamos Dante, meio humano meio demônio, filho de Esparta. Um ser que se voltou para o inferno e migrou para o reino humano em busca de redenção. Esparta teve uma família com uma moça chamada Eva, e teve com ela os gêmeos Dante e Virgil, os protagonistas dos jogos. Após um tempo, Espada se afastou de sua família e nunca mais retornou. Durante esse período, Mundus, o Lorde do Inferno, a qual era o maior inimigo de Espada, encontra e ataca a família de Dante, a fim de destruir o legado de Espada. Dante escapa por ter sido escondido por sua mãe, mas seu irmão gêmeo Virgil e sua mãe não tiveram a mesma sorte. E durante um incêndio causado por Mundus, eles infelizmente falecem. Após um tempo, Dante cria uma agência solo chamada Devil May Cry, que foi criada somente para caçar demônios e um dia encontrar Mundus e se vingar dele. Durante todo esse período nós conhecemos Trish, uma moça que luta rapidamente conosco, a fim de nos testar para saber se nós estamos aptos para enfrentar Mundus em sua volta. Nós entramos com ela em um castelo durante uma missão para encontrar pistas sobre Mundus. Enquanto vagamos por lá, Trish desaparece e somos obrigados a procurá-la, enquanto exploramos todo o castelo. Obviamente, por ser um castelo mal assombrado e uma franquia de Devil May Cry, nós temos grandes e numerosas hordas de alguns demônios random, nada muito difícil, e um boss chamado Phantom, que antes de enfrentarmos ele nós encontramos a espada Alastor, que é o nosso novo equipamento. Nós usamos ela para acabar com essa aranha bizarra, e depois encontramos Trish, que agora está acompanhada de um novo amiguinho chamado Nelo Angelo, e lutamos contra ele. Após o derrotarmos, antes de fugir, Nelo deixa cair um pequeno fragmento parecido com o amuleto de Dante, que deixa o nosso garotão confuso, já que esse amuleto só foi dado a ele e seu irmão Virgil pela sua mãe, como presente do seu pai antes de sumir. Ele foge sem sabermos para que ele estava procurando essa metade de amuleto. Então nosso último romântico se junta a Trish para caçar demônios em uma nova agência chamada Devil Never Cry. No segundo jogo nós acompanhamos Dante e Lucia em uma nova jornada para acabar com um cara muito esquisito da cabeça. Ele mandou alguns demônios para o museu roubar um artefato chamado Arcana, que em teoria deveria trazer Argonax para a Terra. Mas nosso querido amigo Dante, sem nenhum pouco de hesitação, ele ajuda nossa querida garota. E nós descobrimos depois que ela é filha de Martyr, uma antiga amiga de Esparta, que na época também caçava o demônio. Ela revela para nós que Lúcia na verdade é uma filha / experimento de Arius, o vilão desse jogo, que queria poder ao ponto de sacrificar a sua esposa para poder trazer a Argonax de volta. E assim talvez usar demônios para, sei lá, dominar o mundo. Eu pulei essa parte, desculpa. E depois de lutarmos contra o Arius uma vez, nós vamos atrás de Argonax no inferno. Após entrar no portal que foi aberto durante o ritual, nós vemos um pouco da luta do Arius contra a Lúcia e vemos que ele está cada vez mais feio. Depois de derrotar o Argonax com o Dante, nós voltamos para o mundo mortal e temos que salvar 2 vezes a Lúcia da morte. E o Arius ele fica estranho. E após isso, nós temos que voltar novamente para o inferno para derrotar de vez o Arius, que agora se fugiu com os restos mortais do Argonax, e voltamos ao maior estilo com uma moto muito maneira, provando assim que Dante é superior ao seu pai, que só voltou com uma espada na mão. E agora passando para o terceiro, que canonicamente é o primeiro jogo da franquia, nós temos um pequeno flashback explicando como era o passatempo do Dante, antes dele se tornar um, digamos, expert em matar a própria raça. Bom, antes o Dante ele basicamente tinha acabado de abrir a sua empresa solo, não tinha nome ainda, e ele só ficava comendo pizza e jogando. Até que um cara esquisito, encapuzado, invade seu escritório e gentilmente o convida para uma torre chamada Temen, que
lá aguarda o seu irmão Virgil, que agora ele descobriu que estava vivo. Ele sobreviveu de algum jeito ao incidente do primeiro jogo. E ele fala a verdade sobre Sparda, o pai do Dante e do Virgil, pela primeira vez. Então aqui que ele fica sabendo sobre suas habilidades, quem era o seu pai, coisa e tal. E logo em seguida o cara simplesmente some e uma horda de demônios aparece e destrói todo o lugar. Então, aceitando o pequeno convite do seu irmão, Dante vai até a torre e lá enfrenta o primeiro chefe, o Cerberus, que ao princípio ele insulta o Dante por achar ele muito fraco. Mas aí o Dante acaba com ele e todo o jogo isso vai acontecer também. Ele dá a sua alma pro Dante para servir como upgrade / poder especial. Mais pra frente, você está correndo numa cutscene e uma moça, ela ultrapassa você e vai direto para a torre. Que mais pra frente nós descobrimos que é a famosa Lady, conhecida pelos jogos, que é a filha do vilão desse jogo. Quando chegamos lá em cima, nós encontramos Virgil e o Dante fica muito putaço porque ele destroçou a loja dele, além de que ele nunca foi procurar o irmão dele e coisa e tal. A dona Liana ia amar esses dois. E aí nós descobrimos que Mary, ela é filha do Arkham, que foi um cara muito gente boa com a sua família, ele só sacrificou sua esposa em troca de poder demoníaco, coisa normal. E o Virgil, como toda a franquia da Devil May Cry, ele só tá aqui por busca de poder, ele tá só nessa por diversão mesmo. E mais pra frente nós descobrimos que as duas metades do amuleto que o Dante e o Virgil tem, ele abre um portal para o inferno para poder adquirir a espada que foi deixada pelo seu pai e que contém todo o seu poder. É dito que quem a empunha vira literalmente um deus. Então, bom, Virgil, como não é nem um pouco burro nem nada, ele vai querer essa espada para se tornar o ser mais poderoso possível, objetivos pequenos. E o Arkham, ele só tá nessa por poder também. É explicado mais pra frente que na verdade ele queria alcançar um pouco de imortalidade, coisa genérica de vilão. Então, enquanto nós lutamos contra o Dante e seus ataques nem um pouco difíceis de desviar, nós passamos para uma pequena contraparte da luta, que você vai ver em dois momentos que a Mary tá lutando contra o pai dela e apanhando muito feio. E aí, enquanto você derrota o Virgil, você vai ajudar a Lady e o pai dela morre. E quando você vai virar para lutar contra o Virgil de novo, o Arkham, ele ressurge agora chamado de Jester, com a sua forma demoníaca, e manda os dois irmãos para dentro do inferno. Lá nós lutamos contra o Arkham e ele pega emprestado a forma do Sparda e depois vira uma gosma, uma espada na mão. E depois a gente, junto com o Virgil, troça ele e recupera a espada. O Virgil vai atrás do seu irmão que está com posse da espada e é mortalmente ferido. Assim nós terminamos o jogo, voltando do inferno junto com a Lady e deixando o Virgil pra morrer. E no final do jogo, a Lady, enquanto consola o Dante, fala a icônica frase Devil May Cry, enquanto tenta consolar ele. Mais pra frente vai virar o primeiro nome da agência do Dante. Para mim, esses dois primeiros jogos seriam um absoluto cinema se eu tivesse jogado antes de ver todo o conteúdo da lore dos jogos em geral. Eu já tinha visto, não tinha jogado, mas eu já tinha visto toda a lore, eu já tinha visto boa parte das tramas, então eu já não tava tão hypado assim porque eu já sabia do plot. Mas jogando é um jogo bacana, os três são jogos muito bons, é claro, eles têm seus pontos ruins. O primeiro, por exemplo, os controles deles são horríveis. Como o primeiro jogo de qualquer franquia, ele é horrível, mas eles corrigem isso no segundo jogo e tal. Que no segundo jogo tem um plotzinho legal, mas que é basicamente repetido no terceiro jogo, então tira um pouco da graça. O primeiro para mim é uma boa introdução, é realmente um jogo muito bom de se jogar, só é uma merda dos controles. Você vai passar muita raiva jogando ele, é horrível. O segundo para mim ele é divertido, ele tem uma trama legal, ele tem umas fights legais, corrige os problemas de controle do primeiro jogo. E é divertido, eu realmente gostei. O terceiro, pra mim, ele é um breezy muito bom. Ele realmente ajuda um pouco a entender o que raio estava acontecendo antes de tudo. Explica a questão do Virgil simplesmente voltar e o Dante ficar confuso com a existência dele, visto que o mesmo já tinha matado ele no primeiro jogo. É um negócio meio confuso mesmo. E depois ele vai lutar de novo e ele mata ele de novo e ele vai voltar. É uma coisa muito recorrente na franquia. Os pontos ruins do terceiro jogo é que ele deixa muita lacuna, ele deixa muita coisa tipo mal explicada, assim como os dois primeiros jogos. Mas se você ignorar isso e só for fã da franquia, que nem eu, e gostar muito das músicas e de meter bala, demônio,
assim como um jogador normal de Doom, é um jogo muito legal. É uma boa começar por eles, é bem legal. Recomendo demais. Isso é tudo, muito obrigado por ter assistido até aqui e espero que você tenha gostado muito do vídeo. Valeu!